Olá, Visão Jurídica no ar, e hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Vamos falar sobre meio ambiente. E para isso nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios, no programa Visão Jurídica, o doutor Rafael Tocantins Maltês, que é juiz de direito aqui na comarca de Guarulhos, é doutorando em Direito Ambiental Minerário pela PUC de São Paulo, mestre em Direito do Consumidor pela PUC de São Paulo e especialista em Direito Público pela Escola Paulista de Magistratura. É também professor assistente da Escola Paulista de Magistratura e professor do Centro Universitário da FMU. Secretário do Grupo de Mediação e Resoluções de Conflitos Socioambientais e Urbanístico da Escola Paulista de Magistratura. Doutor Rafael, é um prazer imenso recebê-lo aqui em nosso programa. Fala em nome também da equipe técnica da TV Guarulhos. É uma honra tê-lo aqui hoje no programa Visão Jurídica. O prazer é meu, eu agradeço muito o convite de poder participar do seu programa. Muito obrigada, viu? Então, como nós vamos falar em meio ambiente, né? Importante analisarmos a questão, né, da gestão ambiental pelo poder público. Então, considerando as três esferas de atuação, né, no âmbito federal, estadual e municipal, como é que o doutor avalia a gestão ambiental no Brasil hoje? Bom, a questão ambiental, considerando a história da humanidade, do jeito que ela vem proposta pelo direito ambiental, é algo muito recente, né? O direito ambiental em si é algo muito recente. Certo que houve, durante a história da humanidade, preocupações com o meio ambiente, mas dessa forma sistematizada, com esses elementos dos institutos, é uma coisa relativamente nova, de 50, 60 anos para cá. Então, devido a essa novidade legislativa, inclusive, no âmbito do poder público a coisa se mostra muito incipiente ainda. Quer dizer, não há ainda um comprometimento eficaz com a questão do direito ambiental. A preocupação primeira do poder público, um país como o nosso, quer dizer, questão de saúde, educação, ainda estamos engatinhando nessa esfera social e em que pese, vamos discutir mais para frente, mas que pese está tudo atrelado, social e ambiental, mas enfim, há uma ênfase maior nisso e na questão econômica, né? Se fala muito em desenvolvimento e crescimento econômico e efetivamente nesse desenvolvimento sustentável que inclui o meio ambiente, o que se constata nas três esferas é uma atuação bem incipiente. Muito, né? Muito, Na sua opinião, o que dificulta mais, assim, uma ação eficaz do poder público? Porque são vários problemas, né? Eles enfrentam na administração pública. Mas existe algo, assim, mais relevante que dificulta essa ação mais eficaz? Ou somente por uma questão cultural? A questão ambiental, ela tem vários fatores. Sim, mas o nosso problema é um problema geral. Quer dizer, falta de estrutura, falta de pessoas. Quer dizer, eu fui juiz no interior muitos anos, tivemos a polícia ambiental com uma viatura, 2 policiais para uma área gigantesca. Quer dizer, a primeira dificuldade realmente é uma dificuldade geral do poder público brasileiro, como nós vemos hospitais, escolas com dificuldades, a questão ambiental também, ela tem essas dificuldades estruturais, desde equipamentos, pessoas, para atuarem nessa área no âmbito do poder público. E várias legislações aí foram criadas e tudo mais, mas a gente realmente verifica que o poder público não dispõe de meios para aplicá-la, né? Também agora o recente Código Florestal de 2012, que trouxe algumas alterações e alguns benefícios até para os ruralistas. Como é que o senhor avalia essa nova legislação? Pegando o gancho da pergunta anterior e entrando nessa, assim, nós vivemos num país continental. Quer dizer, isso dificulta ainda mais a atuação do poder público. Nós temos aí a floresta amazônica, abrangendo vários estados, Acre, Amazonas, Pará. Quer dizer, administrar ambientalmente tudo isso, já para um país desenvolvido, seria muito difícil. Quer dizer, é uma dificuldade própria pela extensão da área.
isso já representa uma dificuldade inerente, porque quanto maior o país, fora a nossa riqueza ambiental de biodiversidade que atrai, quer dizer, os olhos do mundo todo estão pessoas querendo explorar os micro-organismos, a madeira. Biopirataria é comum aqui, não, né? E lá, assim, a biopirataria, a madeira, minério, a gente sabe que as maiores jazidas do mundo estão no norte do nosso país. Então, toda essa dificuldade reside aí. Quer dizer, muitos interesses em jogo. Né? A questão do Código Florestal, que muitos falam polêmico, Código Florestal é isso. Quando o debate no Congresso do projeto são forças, né? Isso é natural em qualquer democracia, querendo que a lei beneficie um setor ou outro. Foi isso que aconteceu. Né? E o Código Florestal não foi diferente. Quer dizer, isso é público, que houve a interesse dos ruralistas, dos ambientalistas, e o que resultou, na minha análise, é um código desfavorável à proteção ambiental. Essa é a análise que eu chego. Né? Muitos brincam, não sou eu que falo isso, que é um código desflorestal. Que, na verdade, não é um código para proteger as florestas. Né? O princípio da vedação de retrocesso aí foi violado. Porque existiam no código anterior, o exemplo que se dá sempre é da área de preservação permanente da mata ciliar, né? Foi diminuída. Quer dizer, é um código no qual se reduziu a proteção ambiental, o que não se esperava de um código florestal. Uhum. Entendi. E assim, futuramente, o doutor acredita que é possível aplicarmos uma lei que concilie o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental? Será que isso é possível? O tal desenvolvimento sustentável que todos falam, né? Então, o desenvolvimento sustentável seria uma saída para podermos nos desenvolver, ter uma qualidade de vida e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente. Essa questão chave no direito ambiental. Como vamos conseguir crescer, desenvolver, preservando os recursos naturais? É a questão mais problemática que nós temos. O que se coloca é o seguinte, desenvolvimento sustentável, afinal, o que é isso? Se a gente pegar a doutrina, existem dezenas de conceitos. Não existe só um. Quer dizer, o que é? Né? A origem está lá no relatório Brundtland de 87, nosso futuro comum, lá que a coisa pegou o termo, e de lá para cá muitos autores têm conceituado das mais diversas formas esse desenvolvimento sustentável. Muitos dando mais ênfase para a proteção ambiental, outros para o crescimento econômico, mas o que pode ser dito é o seguinte, é que a definição que ficou mais arraigada é que o desenvolvimento sustentável é aquele que preserva com o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social. Muitos colocam que se eu não tiver o desenvolvimento social, eu não tenho desenvolvimento sustentável. Esse terceiro item muitas vezes é esquecido. Vamos desenvolver a economia, protegendo o meio ambiente e o desenvolvimento social. Onde fica? Difícil conciliar, né? É difícil. Na prática é muito difícil conciliar, porque hoje o que aparece é um desenvolvimento excludente predatório. Isso que nós vemos. Não se aplica ainda, não se viu ainda na prática esse tal desenvolvimento sustentável. Não há, como colocado na primeira pergunta, o poder público ainda está engatinhando nessa questão ambiental. E a questão ambiental tem um papel importante no desenvolvimento sustentável. E o empresário brasileiro também não tem essa consciência, né? É uma coisa de cultura já, é a exploração. Assim. O que eu vejo, que eu converso, enfim, dou aula, converso com muitas pessoas, eu vejo um progresso nisso, assim, eu sou otimista. Quer dizer, mesmo aquele conceito que a gente tem desse tipo de empresário, a gente vai conversando, a coisa está penetrando, quer dizer, a conscientização nessa área é tudo. E cada vez mais a gente consegue perceber mesmo que seja com medo da multa ambiental, a questão está entrando, né? Essa preocupação, mesmo que seja uma preocupação para não ser punida, ela
já está entrando nos debates das empresas, nas políticas internas. Sim, eles acabam entrando num processo de educação ambiental compulsória, eu vejo assim. Aqueles que já foram autuados, né, multados, ou aqueles que têm medo de ser. E alguns, eu conheço, porque eu advogo na área, tem essa consciência. São poucos, mas tem. Sim. A gente está evoluindo realmente. Estamos evoluindo. Isso é muito bom, né? Com certeza. E uma coisa interessante, o município de Guarulhos, muitas pessoas não sabem, mas nós temos aqui no nosso município 42,4% aproximadamente do território, né? Ele é composto por áreas especialmente protegidas, por unidades de conservação, que hoje são 9 e algumas vão ser criadas agora, até no âmbito estadual, e que abrange aqui o território do município de Guarulhos. Como é que o doutor analisa a gestão ambiental dessas áreas aqui no município? E é mesmo porque as pessoas também que vivem aqui na área, no centro, nessa área mais consolidada, urbana consolidada, não tem essa visão, inclusive, né? Será que o nosso poder público aqui local tem agido corretamente? Assim, O doutor que trabalha diretamente com essas ações civis públicas, né? O que eu percebo é o seguinte, assim, não há dúvida que é importante, a questão ambiental é importante. Quer dizer, no final, o Capra que fala isso, eu gosto muito dele, o que dá suporte à vida é a natureza. Quer dizer, sem natureza não há vida. Então, é a natureza que possibilita a vida na Terra. Só que nós estamos hoje numa pós-modernidade que dá muita importância a outros valores. Né? Eu vou entrar no mérito, se é bom ou ruim, é um fato. A outros valores. Né? Quer dizer, ter um carro do ano, frequentar lugares. E tudo isso tem implicações ambientais. Quer dizer, a pessoa que troca o carro todo ano, ela está, mesmo que inconscientemente, impactando no ambiente, porque para fazer um carro são assim dezenas e centenas de litros de água, é o minério que saiu, foi uma floresta destruída. Quer dizer, isso fomenta a destruição, a degradação da natureza. Então, como nós vivemos nesse tipo de sociedade em que se valoriza muito o consumo pelo consumo, até sabemos do tal do funk ostentação, que é reflexo da nossa sociedade, eu quero consumir para aparecer, o que acontece? A dificuldade de administrar e conservar essas unidades de conservação. Eu já participei de debates no âmbito municipal, dizendo, por que eu vou ter essa área imensa aqui se eu posso construir um condomínio de luxo? Eu vou deixar, quer dizer, se pensa muito em termos econômicos. Então, realmente é uma dificuldade, o poder público encontra todo tipo de dificuldade, inclusive resistência da própria população. Por que eu vou ter essa área imensa verde? Por que eu não faço um shopping aqui? As pessoas vão preferir um shopping, ou como nós temos aqui várias ações discutindo a construção de shoppings em áreas de preservação permanente. É uma questão difícil, então passa pela educação e conscientização da importância dessas áreas. Então, a dificuldade da administração desses espaços, dessas unidades de conservação, é a resistência, muitas vezes, da própria população, que prefere ter um shopping, prefere ter um condomínio fechado do que uma área protegida ambientalmente. Pois é, esse assunto é apaixonante, né? Mas vamos para um pequeno intervalo e depois no segundo bloco nós voltamos a falar. Ótimo. E a você que acompanha o programa Visão Jurídica, não saia daí, voltamos em instantes. Seja você também um bombeiro formado pela Fire Rescue. Entre no nosso site ou ligue para o telefone 3106-5139. Você também pode ser um bombeiro profissional civil, formado pela Fire Rescue Bombeiros. A Fire Rescue vem formando bombeiro desde 1999 na capital. Faça sua inscrição e seja um bombeiro trabalhando no combate e na prevenção. Seja você um bombeiro profissional qualificado e trabalhe também na área pública como bombeiro profissional civil.
Com mais de 40 anos de experiência, a AMAD é o novo colégio forte da cidade. Educação infantil e ensino fundamental com aula de natação, violino, xadrez, teatro, pintura. Ensino médio voltado para o Enem e vestibulares de faculdades públicas. Infraestrutura completa com laboratórios, ginásio, piscina e salas modernas. Acesse novoamad.com.br. AMAD, o novo colégio forte da cidade. Voltamos para o segundo bloco do programa Visão Jurídica e hoje falando aqui sobre meio ambiente com o Dr. Rafael Tocantins Maltês. Dr. Rafael, então nós falávamos das áreas especialmente protegidas aqui de Guarulhos e a mentalidade das pessoas e do poder público em relação a isso, né? Como é que o doutor poderia dar sua opinião no seguinte sentido? Como as pessoas, né, a população, o cidadão comum poderia contribuir para o meio ambiente aqui na nossa cidade? Sim, com ações locais, né? Porque é importante a participação da sociedade também, né? Não só o poder público, nós também, como cidadãos, nós temos obrigação de preservar o meio ambiente. Então, eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito. Sim, assim, o município, ele é feito também das pessoas que nele moram. Sim. Assim, não é que de pouco adianta, mas é de pouca eficácia nós termos um poder público super atuante, super eficaz, se a população não faz a parte dela. Então, o próprio artigo 225, né? A obrigação da coletividade e do poder público. Quer dizer, o poder público, sim, tem a obrigação de estabelecer uma política, executá-la, mas sem a participação da população do município, isso, quer dizer, eu tenho uma campanha enorme, né? O mais simples e trivial, não jogar papel no chão ou bituca de cigarro. É difícil. Quer dizer, por mais que o poder público faça campanhas, coloque lixo, se a população joga no chão, nós vamos ter esse tipo de poluição. Então é um conjunto, e também muitas vezes nós queremos jogar e não tem lixo. Então por isso, nesse exemplo mais simples, se possa haver, mas isso em todas as esferas do direito da questão ambiental, quer dizer, o poder público colocando lá lixeiro, orientando, e o cidadão jogando no lixo. Então não há dúvida de que essa participação, essa ajuda é fundamental. A questão da água que estamos enfrentando, por exemplo. Nossa. Quer dizer, se eu não tiver, por mais que tenha descontos, campanhas, e o poder público se empenhe em fazer um mecanismo de fornecimento de águas eficiente, se todo mundo deixa a torneira aberta, deixa vazamentos, fica difícil também para o poder público sustentar um consumo desse jeito. Então, cabe à população também fazer a sua parte. Consciência ambiental, desde a parte do lixo, água, consumo, enfim, depende de todos nós. Cada um fazendo a sua parte, né? Hoje estaria tudo muito melhor, né? Sem dúvida. E é tão importante esse assunto que hoje, né, nós vemos que em vários cursos de graduação existe disciplinas ambientais, né? Principalmente direito ambiental. Eu mesma leciono no curso de engenharia, onde hoje eles têm a disciplina de direito ambiental. Então, no curso de direito, no curso de engenharia, nos cursos de biologia, até no curso de administração de empresas, existe uma disciplina chamada gestão ambiental e da qualidade, que, na verdade, o aluno ele tem informações sobre a legislação, gestão ambiental da empresa em geral, né? Qual a importância, na sua visão, da disciplina Direito Ambiental para os cursos de graduação em geral? Apesar de tudo que já foi dito aqui, de toda essa importância, para que o aluno também tenha consciência e saiba depois aplicar isso na sua profissão, né? Na sua visão. Minha visão, a primeira coisa considero muito salutar a medida, né, de inserir essa disciplina não só no curso de direito ambiental, mas em outros ramos. E eu vejo da seguinte forma: nós chegamos no estágio da nossa humanidade em que nós vivemos uma crise ambiental. Uma crise ambiental, nós teríamos outro tipo de procedimentos, mas nós estamos causando. Então, a partir do momento em que vivemos uma crise ambiental causada pelo homem, nós devemos verificar o que o homem está fazendo.
E nós verificamos que esse homem que causa a crise, ele está em todas as profissões. É um engenheiro na hora de construir um prédio, é um médico na hora de jogar o lixo hospitalar. Quer dizer, essa questão ambiental, ela não se restringe a uma categoria, ela se restringe à humanidade. Então, por isso que eu considero extremamente salutar para que nas variadas profissões se tenha a questão ambiental presente, porque cada uma também é responsável pela crise ambiental. E eu gostaria que o doutor falasse um pouquinho da sua área, do direito ambiental minerário. Já que nós falamos de direito ambiental, porque direito ambiental minerário, algumas pessoas nem sabem da existência dessa disciplina, que é tão importante, né? Tratarmos dos recursos naturais não renováveis. Não é isso? Então estou fazendo doutorado nessa área, direito ambiental minerário, e é uma área muito delicada. Por quê? Por um lado, de tal forma que a nossa civilização hoje está estruturada, não vivemos sem os minérios. Quer dizer, eu já fui em algumas palestras e perguntaram, professor, mas é possível parar a mineração? Olha, não é. Aqui, né, nós convivemos com os recursos minerais processados aqui. Geral, a base, a base. Esse prédio, enfim, as nossas casas, uma lâmpada, tudo vai minério. Quer dizer, como é que eu vou parar a produção mineral? Isso é um ponto, primeiro, que eu coloco. Só que a exploração mineral, como bem colocado, tem alguns problemas. Primeiro, é um recurso não renovável. Como vão ficar as próximas gerações se nós esgotarmos esse minério? E é uma das atividades mais agressivas que existe ao meio ambiente. Você vai extrair um minério de ferro, um ouro, seja o que for, ela tem um poder gigantesco de agredir o meio ambiente. E nós temos um fator complicador no nosso país, em que a grande reserva está justamente debaixo da floresta amazônica. Aí a coisa complica, porque se o minério estivesse numa área sem interesse, sem outro interesse, seria muito fácil. Que envolve o recurso não renovável e o renovável, que é a vegetação, né? A vegetação, a riqueza da biodiversidade, pessoas que moram lá, quer dizer, as comunidades tradicionais. Quer dizer, é um setor assim que envolve todo tipo de conflito. Índio, enfim, bem complicado. É muito complicado. Então, o direito ambiental minerário vem justamente a estudar como que nós podemos disciplinar essa exploração minerária, que ela é necessária para o nosso desenvolvimento, e, ao mesmo tempo, agredir o quanto menos o meio ambiente, a biodiversidade e as pessoas que residem nesses locais. Muito difícil, né? É muito difícil. Quase impossível. É muito difícil. Embora o doutor já tenha respondido, né, de uma certa forma, como explorar recursos naturais não renováveis em consonância com o desenvolvimento sustentável? Será que teria alguma saída para isso? Na minha própria tese, o objetivo é encontrar soluções para essa questão. Existem algumas, como, por exemplo, isso aí eu mesmo desenvolvi essa ideia no seguinte sentido: só se permitir a retirada do minério se tiver a logística reversa do minério que já foi tirado. Quer dizer, eu não posso tirar o minério, processar e jogar fora, tirar, processar. Esse minério que já foi tirado, por exemplo, que foi colocado num veículo, certo, ele vai ser feito o quê? Porque hoje os Estados Unidos é forte nisso, na logística reversa, é muito forte. Lá eles reaproveitam muitas coisas. Quer dizer, só legitimaria retirar novos minérios se eu comprovar que aqueles que foram retirados estão sendo reaproveitados. Seria uma solução para esse minério durar para as próximas gerações. Né? Exatamente, não esgotar tudo. Ou seja, evitar desperdícios. O que impede o Brasil, ou é falta de vontade política, de ter uma política mais voltada para logística reversa? Não é? Porque nos Estados Unidos isso é forte. Aqui é cultura ou é falta de vontade do poder público? São tantos fatores assim. Primeiro que a lei porque tem nesse ponto, 3, 4 anos, eu acho, por aí, né? Então a lei é super recente. E é essa falta realmente de cultura
política de olhar para o meio ambiente. O próprio discurso político, o que é? É crescimento econômico, é aumentar o consumo. Dificilmente há uma bandeira política séria no sentido de se verificar a questão ambiental. E uma delas é a política de resíduos sólidos. Existe um código ambiental minerário? Uma lei específica tratando só desse assunto? Existe o Código Ambiental Minerário e nós temos hoje tramitando o projeto, que é o Marco Regulatório da Mineração. É um projeto que visa substituir esse código em vigor, assim como ocorreu com o Código Florestal, né, houve o projeto e a aprovação, hoje está acontecendo com o setor minerário, um projeto para a substituição desse código em vigor. E ele é mais, tá tendente mais à proteção ambiental, ou como o Código Florestal tem alguns retrocessos aí? Olha, com esse projeto se conseguiu algo, um fenômeno engraçado, assim, vamos usar outro termo, porque o projeto desagrada todo mundo. Conseguiram fazer um projeto que desagrada as empresas mineradoras, que não agradou nem um pouco, e também não agradou os ambientalistas. O Código Florestal, algum setor agradou, os ruralistas. Tá bom para eles. Agora, o Código Minerário, ele foi feito de um tal jeito que não agradou ninguém. Com relação à nossa área aqui, que é ambiental, esse projeto traz um artigo e um artigo desnecessário, ou seja, nada em relação à questão ambiental, nada. É a regulação da extração do minério. Exploração total. É isso. Quer dizer, CEFEM, se vai ter licitação ou não, se vai ter... É a forma de se regular essa extração. Com relação à recuperação de área degradada, ou área livre de mineração, com relação às populações que lá residem, o projeto nada traz. Nossa, que pena, né? Que pena. Uma pena. Esse assunto é realmente apaixonante. Eu agradeço imensamente a sua presença aqui no programa Visão Jurídica. Está convidado para voltar mais vezes, para falarmos mais desse assunto, com um pouco mais de tempo. E, infelizmente, o nosso programa termina aqui. Muito obrigada por sua presença. Agradeço também em nome de toda a equipe da TV Guarulhos. Eu que agradeço. Parabéns pelo programa. Obrigada. E a você que acompanhou o programa Visão Jurídica, até a próxima semana. Visão Jurídica, atualidade, conhecimento e informação aqui na TV Guarulhos.